Salve Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Neste vídeo, pessoal, nós vamos trazer aqui no canal um vídeo do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é muito conhecido aí no meio político, né? E só que ele trouxe no canal dele um vídeo muito interessante falando sobre o legado do Papa Francisco, onde ele pegou um editorial, né, de um jornal muito famoso, impresso nos Estados Unidos, onde fez uma retrospectiva do legado de Francisco e falou coisas ali interessantes que vale para a gente trazer aqui no canal. Apesar do Paulo Figueiredo ele não ser católico, né, e nem católico dentro dessa nova estrutura, ele é intitulado protestante, mas vale a pena trazer a reflexão que ele trouxe ali, lendo esse editorial, para aqueles que ainda estão dentro dessa estrutura, e analisar o legado de Francisco, o que ele deixou. É muito importante. Então, vou botando o vídeo aqui, à medida que for transcorrendo ali o vídeo, né? Nós vamos comentando, o próprio vídeo ele fala por si só, então vamos conversando um pouco aí sobre isso e reagindo, né? Vamos colocar aqui, ó. A análise mais honesta que eu vi foi do Wall Street Journal, que é o maior jornal impresso dos Estados Unidos, fez um editorial, pelo menos muito bom, sobre o papado de Francisco. Ele falou o seguinte, o título do editorial é O Legado do Papa Francisco, de 1936 a 2025. Ele defendia os pobres enquanto favorecia as ideias que os mantêm pobres. É interessante que ele já começa falando aqui, lendo ali, né? Sobre o editorial. Ou seja, Francisco ele defendia os pobres, entre aspas, né? Mas as pautas que ele adotava, na verdade, era contra os pobres, os próprios pobres, né? Ele já começa falando isso. Diz assim o editorial: quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito o 266º Papa em 2013, isso marcou uma série de acompanhamentos inéditos. Ele foi o primeiro Papa jesuíta e, como argentino, o primeiro de fora da Europa. No entanto, seu legado como Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa aos 88 anos, foi decepcionante mesmo em relação às prioridades que ele havia estabelecido para o seu pontificado. Infelizmente, o Papa Francisco acreditava em ideologias que mantêm os pobres na pobreza. Uma dessas doutrinas terrenas é o ambientalismo radical, que não se trata de manter a terra limpa para os seres humanos, mas de preservar a terra por si mesma e tratar o homem como inimigo. Essa foi uma das grandes pautas de Francisco, né? Teve até encíclica que ele redigiu falando sobre as questões ambientais. Nós trouxemos algumas coisas aqui no canal acerca disso, mas é difícil até falar de forma aberta, porque muitas das vezes não deixam isso ficar de forma aberta assim, né? Se é que vocês me entendem. Então, na verdade, o que ele defendia, né? Ele defendia a pauta globalista, né? O homem como inimigo. Na verdade, o que é o catolicismo dentro das questões ambientais, né? Deus ele criou a natureza, o céu, o mar, a floresta, os animais, para o homem. O homem é o gestor de tudo isso, né? Deus fez o homem senhor sobre a natureza, sobre os animais, sobre tudo que nela contém. A natureza é um dom que Deus deu ao homem, para o homem. Aí o que eles fazem, e Francisco defendia isso também, de certa forma, inverte esse princípio, né? O homem é para a natureza e não a natureza para o homem. Então cria-se esse ambientalismo radical, aonde inverte o verdadeiro sentido daquilo que Deus criou para o homem, não o homem para aquilo. Tá dando para entender? Eles invertem isso, né? Tanto é que na encíclica de Francisco, ele retrata a natureza como a mãe terra, né? Quase colocando uma divindade na natureza, indo para o lado até mesmo panteísta, né? A mãe terra, muitos intitulam a mãe Gaia. Então você percebe muito isso de forma clara nos escritos do próprio Francisco. Ou seja, ele ia ao encontro dessas pautas globalistas.
É isso que ele está dizendo aqui mais ou menos, né? Vamos seguir. Em um de seus primeiros escritos como Papa, a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco citou o uso de ar-condicionado como exemplo dos hábitos de consumo prejudiciais que levaram à autodestruição da humanidade. Ele parecia não perceber que escapar da pobreza exige maior consumo de energia. Continua. Seu pontificado foi marcado por um anti-americanismo, não apenas contra Donald Trump. Ele parecia acreditar que a América Latina é pobre porque os Estados Unidos são ricos. Essa é uma receita para a estagnação e o desespero, pois as verdadeiras razões pelas quais tantos na América Latina permanecem na pobreza estão dentro de casa. A ausência do Estado de Direito, conluio entre empresas e governos, protecionismo e outras barreiras ao florescimento humano. É aquilo que começamos aqui no vídeo falando, né? Ali a leitura que ele está fazendo é bem, bem clara, né? Ao mesmo tempo que ele vai ao encontro dos pobres, né? Como o Papa para os pobres, na verdade, ele defendia coisas que era contra os pobres, o crescimento das pessoas. Então, ele foi alguém que, na verdade, desfavoreceu os pobres com as suas ideias, com seus pensamentos, como ele acabou de dizer ali, né? Vamos seguindo. O próprio vídeo já explica, né? Não precisa nem falar muito. Continua, menos perdoável foi o seu acordo de Pequim, já como Papa, que deu ao Partido Comunista, nem falamos disso aqui, mas precisamos falar, influência na escolha de bispos. O Partido Comunista Chinês passou a influenciar a escolha dos bispos na China, durante a gestão Francisco. Veja o que ele fez. Olha quem eram as amizades, como já falamos aqui também, né? De Francisco. Deu poder ao governo chinês de escolher bispos. Tudo bem, pessoal, isso está dentro de uma nova igreja, de uma nova estrutura, na qual para nós não é a igreja católica, mas é importante a gente falar dessa forma, quando a gente fala aqui papa, fala bispos, para facilitar o diálogo, para aqueles que ainda estão dentro dessa estrutura possam entender. Veja o poder a quem ele deu, Francisco. O papa, né, entre aspas, da igreja católica. Para que a China, né? A gente sabe que é um país que tem o seu lado voltado para as questões comunistas, escolher bispos para a igreja. Tá dando para entender? As condições para os católicos na China pioraram, embora o Vaticano tenha renovado esse gesto de submissão diversas vezes. O Vaticano tem permanecido em silêncio diante do sofrimento do editor Jimmy Lai, o católico preso mais conhecido da China. Diferente de seus dois predecessores imediatos, João Paulo II e Bento XVI, o Papa Francisco veio da ala progressista da Igreja. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Frank Pavone, né, que é professor do Fim da América, que era o grande padre celebrador das missas e grande ativista contra o aborto nos Estados Unidos. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção e preencheu os postos de cardeal com outros progressistas. Veja, olha, ele punia aqueles que discordavam do que ele pensava. Clérigos ali, voltado para a ala tradicionalista, ele punia. O que ele fez com Carlo Viganò? Que foi excomungado por Francisco. A gente sabe que uma excomunhão que não é válida, né? E quando Paulo Figueiredo aqui fala como o Papa, né? É importante frisar isso, porque ele tem, vamos dizer assim, né? Como o Papa da Igreja ali, não tem essa consciência de que essa não é a Igreja Católica. Ele punia essas pessoas que discordavam dele. Carlo Viganò foi um exemplo de punição por não aceitar o Concílio Vaticano II, né, por não aceitar essa reforma, entre aspas, né, em reforma, em forma de destruição da doutrina da igreja, e discordar da postura de Francisco, que na verdade não era papa. E aí, o que acontece? Ele vai lá e pune. É o que ele está dizendo ali. Lá na China, né, quantos
ficaram lá isolados, católicos, né? E o que Francisco fez para ajudar? Então esse é o Papa em favor dos pobres, o Papa da Igreja Católica, né? Vamos seguir. Ou seja, aparelhou a igreja. A ironia é que esse progressismo é mais popular em lugares como a Europa, onde os bancos das igrejas estão vazios aos domingos. A igreja está prosperando na África entre os jovens católicos ortodoxos do Ocidente que buscam um sentido para a vida além do consumo material. E vale para o Brasil, por exemplo, as igrejas tradicionais católicas lotadas, com gente esperando lá de fora. Ele falou ali uma coisa interessante. O que Francisco fez, né? Ele aparelhou a igreja nos seus pensamentos progressistas, né? Vamos ter o conclave, né? Dentro dessa nova estrutura que, na verdade, não vai acontecer, né? Só um milagre mesmo para eleger alguém ali que venha de uma esfera mais conservadora. E a gente até especulou numa live que nós fizemos aqui no canal, né? De que teria que abolir tudo, acabar, falar que o Concílio Vaticano II não foi válido, ou seja, é um milagre, né? Um milagre de Deus. Vindo dessa nova estrutura, é um conclave que não vai ter validade nenhuma. Mas veja bem, ali são em torno de 135 cardeais, né, que têm direito a voto. 108 é nomeado por Francisco. Francisco, e como vocês podem ver aqui no editorial, falando do seu legado, totalmente voltado por uma ala progressista, modernista. 108 cardeais foi nomeado por Francisco. A probabilidade de sair agora aí, entre aspas, um papa com o pensamento de Francisco é muito grande, porque a maior parte, bota aí 80% dos cardeais que vão estar votando ali, é Francisco que colocou. Vai sair coisa boa? Para essa nova igreja, para aqueles que ainda estão ali esperando algo de bom? E mesmo que saia ali o mais conservador de todos, se ainda continuar com esses pensamentos voltados para o Concílio Vaticano II e não fizer uma reviravolta completa do que nós falamos na live que nós fizemos aqui, nada vai adiantar. A verdade é essa. Vamos seguir aqui. O vídeo já explica por si só, né? Não precisa nem falar muito. Os cardeais que escolherão o sucessor do Papa ajudarão a determinar qual futuro desejam para a Igreja e para os 1,3 bilhão de católicos no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a gente conhece as árvores pelos frutos. A árvore boa não dá frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Eu pergunto a vocês honestamente, meus irmãos católicos, quais foram os frutos da árvore do Papa Francisco? E eu vou além a essa pergunta que o Paulo Figueiredo fez ali, né? Jesus nos ensinou mesmo, né? Uma árvore má, ela não pode dar bons frutos. Por isso que um conclave dentro de uma árvore má, né? Dentro de uma estrutura ruim, não pode sair algo bom. Agora eu vou além. Francisco, ou qualquer outro pós-Concílio Vaticano II, com essas ideias, com tudo isso que eles vêm fazendo, pergunto a você, pode ser Papa? Pode ser a cabeça visível da igreja? Responda também essa pergunta, não só a questão de sair algo bom de uma árvore ruim, mas pode ser Papa? É uma outra pergunta também que você deve se fazer e refletir. Mas nós precisamos reconhecer que o Papa Francisco foi o Papa mais woke e lacrador da história. Eu diria que ele foi tão woke e lacrador quanto era possível que se fosse dentro da Igreja Católica Romana. Quer dizer, o Papa mais woke, né? O Papa que mais favoreceu as pautas globalistas, né? As pautas anticatólicas. Com aquele ar, né, de verdade que é próprio deles, né, o sofismo, um grande sofista, aonde joga o erro com tom de verdade e ilude as pessoas como se aquilo fosse católico.
fazendo as pessoas abandonarem a doutrina ensinada pela igreja durante séculos, até trata essa doutrina como museu, faz as pessoas abandonarem isso e viver uma nova igreja, uma nova doutrina, a operação do erro, né? Por não amar a verdade, vivereis na mentira, já dizia Paulo. Então, veja o vídeo que o Paulo Figueiredo trouxe. Repito, ele não é católico, mas ele estava lendo ali um editorial de um jornal falando sobre o legado. Ou seja, uma pessoa fora vendo que algo tem de errado. Não pode ser algo bom isso, né? Então é muito legal, né, esse vídeo que ele trouxe, bastante explicativo. Ele fez outros vídeos também falando de Francisco, até comentou aquela questão da Pachamama, que a gente já trouxe aqui no canal também, né? E mostrando quem realmente foi Francisco. Agora vamos ter o conclave dentro dessa nova estrutura. Vai sair algo bom? Você espera realmente isso? Mesmo que seja um conservador e continuar com essas ideias, defendendo o Vaticano II, isso é bom? Não é. E nunca será. Mas a tendência, se a gente observar mesmo como ele fez ali, né, como ele aparelhou a igreja, como foi falado no vídeo aqui, os cardeais, 80% que ele nomeou, a probabilidade de vir algo pior do que ele é muito grande. E aí vamos ver, se isso acontecer, se Deus permitir isso realmente, como essas pessoas que ainda se dizem tradicionalistas vão se comportar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, porque é como São Paulo diz, né, os tempos são maus. E a cada dia mais as coisas vão piorando porque as pessoas vão afastando de Deus. Sem Deus, a tendência é só piorar mesmo em todas as esferas da sociedade, seja política, religião e por aí vai. Então era isso que a gente queria mostrar aqui no canal também, né, pessoal? Reagir a esse vídeo, é muito importante trazer esse vídeo aí, né? E vamos ver agora, conclave. Estamos à porta aí do conclave da nova igreja. Quem virá? Quem será? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Que Nossa Senhora nos ajude. Até mais, pessoal.